Não tem como falar de decifrar o seu cliente sendo que você não se conhece. Então, o primeiro passo para que eu compreenda o outro é o autoconhecimento. Então, eu quero que você se olhe, você se analise e você procure ver características que você tem de cada perfil. A pessoa do perfil dominante, ela tem um perfil mais comandante, ela tem esse perfil mais desbravador, ela é uma pessoa muito prática. O influente é aquela pessoa que você tá falando com ele tá assim... Aham. Aí ele tá, na verdade, ele não tá te escutando. Ele tá pensando numa história que já aconteceu com ele, e aí ele vem e ele conta a história dele. Então o influente, ele tem uma dificuldade em ouvir, que é estável. Aquela pessoa que você fala assim, mas fulano fez isso. Mas você não sabe a realidade dele. Então se tem alguém perto de você que tem esse tipo de fala, existe uma probabilidade muito grande dessa pessoa ser estável. Por quê? Ele pensa, ele consegue imaginar que o outro às vezes pode pensar diferente dele, porque ele vive numa realidade diferente. Então, os conformes, eles são pessoas que eles são muito mal interpretados. Porque tem gente que fala que o conforme é chato. Eu amo cliente conforme, porque são aquelas pessoas que eu sei que ela vai exigir detalhe, vai exigir processo, mas eu sei que eu vou melhorar todos os meus processos, todos os meus detalhes. Então, é uma dificuldade muito grande de você parar, ouvir o que o outro está dizendo, sob o ponto de vista do outro. Você pode discordar do outro, mas você tem que entender o ponto de vista dele. É assim que eu preciso começar a olhar o meu cliente. Cada cliente seu, ele tem um estímulo diferente. Cada colaborador seu tem um estímulo diferente. Pare de tratar todo mundo do mesmo jeito. Ou pior, pare de tratar todo mundo como você gostaria de ser tratado. Comece a tratar como o outro precisa ser tratado. O princípio da persuasão está em você comunicar para o outro da maneira como o outro entende e não da maneira como eu quero ser entendida. Como decifrar o seu cliente para você vender mais? Já ouviu falar daquela frase que diz o seguinte: eu atendo o meu cliente da maneira como eu gostaria de ser atendido? Sabia que isso está errado? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje do Diamante Talk, onde eu, Andresa Leite, estarei sozinha falando para você sobre como você identifica os diferentes perfis de comportamento e como você vende para cada diferente perfil de comportamento. Fique aqui comigo que você sairá daqui pelo menos conseguindo identificar os seus principais clientes. E se você ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, porque o Diamante Talk ele está sendo uma mesa incrível com mulheres maravilhosas, com muitos aprendizados. Inclusive, se você nunca assistiu nenhum episódio, volta nos episódios anteriores que tem muita coisa aí para você aprender, crescer, evoluir o teu negócio e alavancar cada vez mais. E se você não me conhece ainda, meu nome é Andresa Leite, sou mentora de empresárias desde 2018 e eu tenho como missão contribuir com o crescimento de mulheres, porque eu acredito que as duas únicas coisas que vão salvar o nosso país são o empreendedorismo e a educação. E é por meio do empreendedorismo, de uma educação empreendedora, que eu quero fazer com que você cresça cada vez mais, gere empregos, realize o sonho da sua família e possa contribuir com a sociedade cada vez mais. Bom, mas vamos lá. Falando aqui sobre perfis de comportamento. Quando a gente fala de diferentes perfis de comportamento, a gente tem que entender que cada pessoa ela é de um jeito diferente. Eu acho que você já percebeu aí. Tem clientes que são mais comunicativas, mais expansivas. Tem cliente que já é mais quieta, mais tímida. E como que eu faço, para vender para cada pessoa? Porque aí volta aquela frase que eu falei no início. A questão não é você atender o seu cliente da maneira como você gostaria de ser atendida. Você precisa atender a sua cliente da forma como ela ou ele precisa ser atendido. E cada diferente perfil tem uma motivação de compra diferente. Vamos lá?
Anota aí, porque esse Diamante Talk não é uma conversa, é uma verdadeira aula. Estou vestindo a skin professora Andresa aqui, só faltou meu óculos para personificar a professora toda aqui, mas eu quero que você aprenda de uma vez por todas e você consiga cada vez mais resultados. Só que, antes de começar, eu quero falar aqui, agradecer os meus parceiros patrocinadores que estão sempre comigo desde o primeiro episódio. Eles estão sempre acreditando nos meus projetos e tem uma coisa que eu falo sempre em todos os episódios e sempre vou repetir, é o seguinte: tem um projeto diferente que você quer tirar do papel, tem um projeto que você queira colocar em prática, tenha parceiros na sua jornada. Ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho. E eu estou aqui para agradecer os meus parceiros patrocinadores, que são Conecta Venda, que é muito mais do que um catálogo online de vendas. Na verdade, ele vem para facilitar o teu processo como vendedora e facilitar a compra da sua experiência de compra do seu cliente. Para você que vende produto, o Conecta Venda, ele é muito mais que um site, porque ele é super intuitivo, ele é muito fácil para a pessoa e a pessoa ela faz a compra, o pedido todo ele sai do outro lado, você não tem que perder aquele tempo da cliente ficar tirando print do produto e aí você verificando estoque, automaticamente o Conecta Venda ele se integra ao seu estoque, então facilita demais esse processo de venda online que está crescendo cada vez mais e que eu venho falar muito mais nos próximos episódios sobre essa questão de venda online, que é uma coisa que não tem como fugir, não tem como você não se profissionalizar. E o Conecta Venda, ele vem para isso, para trazer profissionalismo para o teu negócio, para trazer mais praticidade para você, lojista, e praticidade, uma experiência diferente para o cliente. E quem está assistindo o nosso podcast, quem é nosso ouvinte, quem é nosso espectador, telespectador, né? Nosso telespectador tem desconto na assinatura do plano mensal do Conecta Venda. Tem 20% de desconto. Que aplicação que você faz que existe que você consegue 20% de desconto? Não tem, não tem. E no Conecta Venda tem. É só você acessar o QR Code que está aqui na tela e digitar Andresa, o cupom Andresa, que você terá esse desconto do Conecta Venda. Temos também a LBF Semijoias, que todas as semijoias que eu uso em todos os episódios são da LBF, porque é uma marca que eu gosto muito, eu me identifico demais com o estilo da LBF e eu me identifico mais ainda com o modelo de gestão da LBF. A LBF é uma empresa que emprega 100% de mulheres, ela é uma empresa que na pandemia não demitiu ninguém, enquanto muitas pessoas demitiram, ela fez questão de manter todos os empregos e eles têm cada vez mais coleções maravilhosas. Eu tenho um cliente que tem loja em shopping e elas dizem que a LBF é o carro-chefe dessas lojas, porque é um design totalmente diferenciado, sempre super antenado com as tendências. As designers da LBF elas estão sempre viajando para cada vez mais buscar tendências para trazer para você que trabalha com semijoia, apresentar para sua cliente uma semijoia de qualidade, uma semijoia diferenciada e uma semijoia que gera desejo. Então saia do basiquinho e invista em semijoias de altíssima qualidade, de altíssimo nível para suas clientes com a LBF Semijoias. Temos o Sundara Garden Spa, que eu entrevistei a Érica. Dá uma olhada nos episódios anteriores e conheça a Érica, que é a dona do Sundara Garden Spa, que é um espaço para quem está em Limeira e região, onde você relaxa, onde você trata da sua pele, do seu corpo, onde você tem um momento seu inegociável. Conheça o Sundara Garden Spa. Aqui na descrição do vídeo, aliás, tem todos os Instagrams de todos os patrocinadores. Entre em cada Instagram, conheça cada um deles. Eu acho que é muito importante essa retribuição também dessas pessoas que estão investindo nesse episódio para que ele seja transmitido gratuito para você. Então entre, conheça o Sundara, que também é um dos parceiros nossos e que eu faço questão de
pelo menos uma vez por mês estar lá, ter o meu momento inegociável. Homewell Automação Residencial, que é uma empresa que ela transforma a sua casa em uma casa inteligente e a sua empresa numa empresa inteligente. Automação de residências, de empresas, automação de luzes, ar-condicionado, enfim, tudo aquilo para te trazer conforto, comodidade e segurança. E a Ramos Laser, que sempre participa do final dos nossos episódios com aquela plaquinha especial de homenagem para cada uma das nossas convidadas, que é uma indústria de corte a laser, que ela faz prestação de serviço no corte a laser, vendendo semijoias personalizadas, prestam serviço para decoração, construção civil, automotivo, enfim, tudo aquilo que envolve corte a laser, corte com precisão no metal. A Ramos Laser, ela é especialista nesse assunto. E agradecendo todos esses patrocinadores, eu quero falar que cada um deles também tem um perfil diferente, cada um deles também é motivado por coisas diferentes, assim como o seu cliente, que também precisa ser conhecido, ser estudado, entender cada perfil. Cada patrocinador aqui também entende de perfil, entende como, atende cada perfil diferente, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para falar sobre os diferentes perfis de comportamento do cliente, como que eu decifro cada perfil de cliente, eu quero trazer para você a teoria DISC, de comportamento. O que é a teoria DISC? É uma teoria de avaliação de perfil comportamental que ela foi criada em 1920 alguma coisa pelo psicólogo norte-americano, doutor em psicologia de Harvard, William Moulton Marston, que ele pressupõe que nós temos 4 diferentes perfis de comportamento. Porém, alguns eles são mais evidentes no nosso comportamento, ou seja, são altos, e outros eles são baixos, ou seja, não são aparentes no nosso comportamento. E aí eu vou falar de cada perfil e eu quero que você faça o seguinte exercício. Quando eu falar de característica de cada perfil, primeiro, não tem como falar de decifrar o seu cliente sendo que você não se conhece. Você não se reconhece. Então, o primeiro passo para que eu compreenda o outro é o autoconhecimento. Então, eu quero que você se olhe, você se analise e você procure ver características que você tem de cada perfil. É lógico que, como analista de perfil comportamental que eu sou, existe uma ferramenta de avaliação de perfil comportamental, que a ferramenta que eu uso é a ferramenta mais completa do mercado que tem e é realizada através de um software que é pago. Enfim, ela tem um grau de assertividade de 99%. Mas eu falando de algumas características aqui, você já vai conseguir identificar em si alguns desses comportamentos e depois eu quero que você pense no cliente, cada comportamento de cada cliente, para que você consiga trazer os estímulos certos, trazer as palavras certas, o tom de voz certo, a velocidade certa na comunicação. Então, quando a gente fala de DISC, a gente tem DISC. São 3 siglas diferentes, que cada um significa um perfil de comportamento diferente. Aliás, se você já ouviu falar da teoria DISC, comenta aqui embaixo se você já conhece ou se você não conhece. Depois eu quero que você comente qual desses perfis que você se identificou mais, ok? Combinado? Essa participação sua, esses seus comentários, eles são muito importantes para que eu possa entender aquilo que você entendeu e, de repente, sanar as suas dúvidas. Caso você tenha, também comente, também escreva as dúvidas que você tem, certo? Mas vamos, então, aos perfis de comportamento. O primeiro, a primeira sigla é o D, que é de dominante. Quem que é a pessoa do perfil dominante, A pessoa que tem um dominante alto como característica do perfil. É uma pessoa que ela é muito ousada, competitiva, ela é muito rápida, muito focada em resultado. É aquela pessoa que ela já chega chegando, ela é uma pessoa que ela é muito multitarefa. A pessoa do perfil dominante, ela tem um perfil mais comandante, ela tem esse perfil mais desbravador, ela é uma pessoa muito
muito prática, extremamente prática. E é aquela pessoa que está sempre com um senso de urgência muito alto. Então, as coisas para o dominante, elas têm que imprimir uma velocidade mais rápida e elas têm que ter uma entrega, né? E elas precisam ter imprimir um resultado muito mais rápido, porque o senso de urgência do dominante ele é muito rápido. É aquela pessoa que você fala para ela assim: duvido que você consegue tal coisa. Ah, não fala isso pro dominante. Não fala, porque, meu Deus do céu, o dominante ele vai arrumar uma maneira de te provar que você está errada. Que você duvidou da pessoa errada. É aquela pessoa que você fala assim: tá, ok, imagina você com 2 vendedores dominantes. E aí você faz uma gamificação com esses 2 vendedores. Esses vendedores, eles vão assim, olha, eles são movidos por desafio. Eles querem saber do resultado. Então, o dominante, ela é essa pessoa, muito multitarefa, muito prática, muito rápida, muito decidida e muito comandante. Pontos altos da pessoa com perfil dominante alto. É uma pessoa muito realizadora. Ela não espera acontecer. Ela vai lá e faz. Pontos a melhorar do perfil dominante. Porque de cada perfil eu vou falar ponto alto e ponto a melhorar, ok? Pontos a melhorar do perfil dominante. Como ele é muito prático, para ele as coisas são muito óbvias. E aí, se alguém pergunta alguma coisa, mas esse copo, ele tem que ser desse lado ou desse lado? O dominante, ele responde assim, ó, é óbvio que tem que ser aqui. E ele nem pensa que ele respondeu desse jeito. Então, ele tende a ser interpretado como uma pessoa grossa, muitas vezes. Mas não é que ele é grosso. É que ele, para ele, as coisas são tão óbvias, tão não é possível que a pessoa está me perguntando aquilo, que ele responde sem pensar. Então, se você é uma pessoa do perfil dominante, eu peço para você prestar um pouco de atenção, porque o óbvio, às vezes, é óbvio para você e não para o outro. E se você tem uma pessoa de perfil dominante que você convive, entenda que muitas vezes ela não é grossa. Pode ser que simplesmente para ela as coisas sejam muito práticas e tudo bem. O legal de quando a gente entende de perfil de comportamento é que eu entendo um pouco mais de mim e eu entendo que está tudo bem o outro ser do jeito que ele é. Está tudo bem. Aí, assim, Andressa, mas eu conheço tanta gente grossa. Existe uma coisa que é uma tendência de comportamento, existem outras coisas que são caráter, intencionalidade, ok? Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque não é esse mérito desse episódio. Mas vamos lá. Se você se identificou com dominante, comente aqui. Eu me identifiquei como dominante, que eu quero saber quem são os competitivos aqui deste episódio, ok? Depois nós temos a pessoa do perfil I, influente. Quem que é a pessoa que tem um influente alto no perfil? É uma pessoa que é extremamente comunicativa. É uma pessoa que ela gosta de estar com pessoas. Ela faz amizade com muita facilidade. É aquela pessoa que ela tem um riso fácil, sabe assim? Ela já chega dando risada, ela já acorda de manhã dando risada. Aí você, de repente, não tem um influente no perfil, você fala assim, meu Deus, como que esse ser humano tá de bom humor logo cedo? Como pode isso? É uma tendência dessa pessoa, existe uma tendência dessa pessoa ser influente. Não significa que outros perfis não sejam de riso fácil. Pode ser que tenha, só que é uma tendência muito maior que o influente ele seja essa pessoa. É uma pessoa que ela gosta muito de falar. Tá no supermercado, faz amizade com a pessoa do supermercado. Ela tá, né, num ambiente, qualquer ambiente, ela faz amizade com qualquer pessoa. A hora que você vê, o influente ele contou a vida inteira dele. A Ju, ela tá aqui atrás de mim. Eu preciso falar. A Ju tá aqui atrás de mim, ela tá apontando alguma pessoa que é influente daqui. Então, a pessoa influente, ela é muito persuasiva, ela consegue fazer valer muito as suas ideias. Ela é uma pessoa que ela tem um argumento. Quando ela acredita em alguma coisa, ela vai lá e ela traz argumentos que você fala assim, caramba, eu não consigo ganhar dessa pessoa numa discussão. Porque ele é muito argumentativo, ele consegue argumentar.
É uma pessoa que ela tem uma tendência a falar sozinha, ela é uma pessoa que ela tem uma tendência a ser mais distraída, mas ela é muito otimista, muito comunicativa. De todos os perfis, é o que mais consegue agregar os outros perfis. Tem amizade com todas as tribos, tem amizade com todo mundo. Então, o influente ele tem muita essa facilidade. Pontos altos da pessoa com perfil influente alto. Ela é muito persuasiva, ela faz valer as suas ideias. Por isso que muita gente fala que os melhores vendedores são os influentes. E aí não é verdade, depois eu vou falar sobre isso, tá? Mas que é um fato que o influente ele é muito persuasivo, isso daí é e não tem como a gente negar. Pontos a melhorar da pessoa do perfil influente. Como ele é um perfil que ele tem uma tendência muito grande a falar, ele tem uma dificuldade em escutar, ouvir. O influente é aquela pessoa que você está falando com ele está assim, aham, aham. Aí ele tá, na verdade, ele não está te escutando, ele está pensando numa história que já aconteceu com ele, e aí ele vem e ele conta a história dele, entendeu? Então, o influente, ele tem uma dificuldade em ouvir. Se você se identificou com um influente alto, preste muita atenção. Comece a praticar um pouco mais da escuta empática. O que é a escuta empática? É uma habilidade de escutar o outro em absoluto silêncio. E aí eu vou te falar uma coisa. É uma dificuldade para qualquer perfil hoje em dia. Porque a nossa cabeça tá tão cheia de estímulo externo, né? Então, por exemplo, eu tô gravando esse podcast com o meu celular. Ele tá no modo avião aqui, mas eu tô gravando com ele aqui. Imagine se, e é que eu não tenho também muita notificação, mas imagina, a pessoa ela recebe um monte de notificação no celular. Ela tá pensando às vezes no almoço que ela vai, né, que ela vai ter que almoçar. Ela tá pensando numa conta que ela tem que pagar. Então, é uma dificuldade muito grande hoje de escutarmos, de praticarmos a escuta empática. A escuta empática é o quê? Você parar, ouvir o que o outro está dizendo, sob o ponto de vista do outro. Você pode discordar do outro, mas você tem que entender o ponto de vista dele. E isso como que eu faço, Andresa? Com exercício. Se você se identificou com um perfil influente, eu vou passar para você um exercício de mindfulness, concentração, meditação, nem que seja por 2 minutos. É importante que você aprenda a focar no aqui e agora, porque os influentes, eu falo que eles têm a chamada síndrome da borboleta azul. O que é isso? Imagine que um influente ele senta na frente do computador dele para trabalhar totalmente focado. Aí acontece alguma coisa aqui do lado. Ele desfoca. É a borboleta azul que passou. Daí daqui a pouco aconteceu outra coisa aqui. Ele desfocou. E aí ele vai atrás da borboleta azul e ele não consegue finalizar nenhuma tarefa que ele começou. Por quê? Ele se distrai com muita facilidade. Então, se você se identificou com o influente, procure, né, fazer exercícios de respiração, mindfulness, nem que sejam 2 minutos por dia. É importante a gente saber se concentrar no aqui e agora. Bom, falei do dominante, falei do influente. O influente ele tem uma predisposição para buscar resultado. O influente ele tem uma predisposição para estar com pessoas falando. Então, são predisposições diferentes, ok? Aí, nós temos um outro perfil, que é o S, que é o perfil de estável. Aqui a gente escreve estável, mas é em inglês, que eu não vou falar a palavra agora, porque eu vou falar tudo errado, enfim. Estável. Quem que é a pessoa do perfil estável alto? É uma pessoa extremamente planejadora, é uma pessoa muito rotineira, gosta de rotina. É uma pessoa que ela é muito boa ouvinte, extremamente boa ouvinte. Ela tem uma capacidade de escutar o outro, né, com muita facilidade. E é engraçado que as pessoas parece que tem na testa do estável assim, ó, desabafe comigo. As pessoas procuram o estável para desabafar. Ela é uma pessoa que ela é muito conciliadora, ela gosta de consenso, foge de conflitos, detesta conflito. Ela é uma pessoa que ela busca a harmonia dos ambientes. Então, ela é uma pessoa que ela é mais calma, tranquila. Enquanto dominantes e influentes, eles falam mais alto, os estáveis, eles falam mais baixo.
são mais preocupados com os outros, são muito mais focados em ouvir, são planejadores e gostam de rotina. Para os dominantes e para os influentes, os estáveis são considerados lerdos. Mas é que os estáveis, eles precisam de um tempo para digerir a informação, para daí executar. Quando o estável executa algo, ele procura sempre, né, pensar no outro, ele procura sempre executar alguma coisa pensando assim, como que o outro gostaria que eu fizesse. Então, são pessoas muito centradas em pessoas, mas muito focadas em ouvir e no bem-estar do outro. Estáveis, o ponto alto do estável é que de todos os perfis, não que os outros não tenham, mas os estáveis, eles têm uma alta capacidade de empatia. Eles conseguem se colocar no lugar do outro. Quer identificar um estável? Você já ouviu alguém falando assim, nossa, mas é que você não sabe a realidade do outro. É o tipo de pessoa que é estável. Aquela pessoa que você fala assim, mas fulano fez isso, 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 mas você não sabe a realidade dele. Então, se tem alguém perto de você que tem esse tipo de fala, existe uma probabilidade muito grande dessa pessoa ser estável. Por quê? Ele pensa, ele consegue, né, imaginar que o outro, às vezes, pode pensar diferente dele, porque ele vive numa realidade diferente. Coisa que, de repente, um dominante, ele tem mais dificuldade, tá? Não vou falar que ele não consegue, mas ele tem um pouco mais de dificuldade nisso. Pontos a melhorar do perfil estável. Como ele é um perfil muito preocupado com o que o outro vai pensar, ele tem uma certa tendência a ser mais inseguro. Porque, às vezes, ele não toma algumas decisões com medo de magoar, com medo de não agradar, com medo, né, do que o outro vai pensar de mim. Mas e se fulano não gostar? Então, se você se identificou com um perfil estável, que é essa pessoa mais planejadora, gosta de rotina, quer saber outra característica do estável? Vira para o estável, uma sexta-feira, 3 da tarde, liga para ele e fala assim, bora fazer uma viagem agora, bate e volta. A gente sai agora sexta, volta no domingo à tarde, bora? O estável fala assim, não me planejei, não, imagina, sexta-feira, 3 da tarde, você está me chamando para viajar nesse final de semana, se for no próximo, talvez eu vou, agora não. Agora, se você falar isso para um dominante, para um influente, bora, na hora eles vão, larga o que está fazendo e vai com a roupa do corpo se deixar. O estável, ele precisa de planejamento, ele precisa de digestão para algumas informações, entende? E é muito legal porque, de novo, quando eu começo a me entender e quando eu começo a entender o outro, primeiro ponto, eu entendo como eu sou e eu entendo que o outro é daquele jeito e está tudo bem. E aí eu te falo, quem está assistindo esse episódio hoje é você. É você que tem acesso a essa informação. Não queira que o outro tenha acesso a algo que ele não tem conhecimento. Não queira que o outro mude. Quem tem acesso a isso agora é você. Você tem esse conhecimento. Então é sua responsabilidade parar de esperar do outro e não você achar que o outro tem que te compreender, porque agora você entende de perfil. Correto? Bom, e aí nós temos o último perfil, que é o C, de conforme, ou cauteloso, algumas pessoas falam, né? Quem que é a pessoa que tem o conforme alto? É uma pessoa extremamente perfeccionista, extremamente detalhista. É aquela pessoa que ela gosta muito de dados, planilhas, números, fatos, né? Aquela pessoa que ela vai executar algo, ela vê todos os detalhes. Ela não nada, a mesa do conforme é aquela mesa que está milimetricamente arrumada, organizada, conforme são muito organizados. De novo, não que os outros perfis não sejam. Mas o conforme tem uma tendência a ser muito mais organizado naturalmente do que os outros. São pessoas mais discretas, ou seja, o conforme ele fala mais baixo, ele é muito focado em tarefas. Dominantes são focados em resultados, influentes em pessoas no falar. Conformes estáveis são focados em pessoas, mas em ouvir. Os conformes, eles são focados em tarefas. É aquela pessoa que, para
tudo tem um passo a passo, para tudo tem um método, para tudo tem que ter uma lógica. É aquela pessoa que ela pergunta muitos porquês. Mas por que isso? Por que é de tal jeito? Por que tal coisa? Se você tem loja, o cliente conforme é aquele cliente que ele vê defeito onde nenhum cliente vê. Mas os conformes, eles são muito bons, porque eles nos falam, né, de defeitos em processos ou produtos que de repente a gente tenha, que outros perfis não veem, e eles nos proporcionam uma alta capacidade de melhorarmos os nossos processos e os nossos produtos. Então, os conformes, eles são pessoas que eles são muito, às vezes eles são muito mal interpretados, porque tem gente que fala que o conforme é chato. Eu amo cliente conforme, porque são aquelas pessoas que eu sei que ela vai exigir detalhe, vai exigir processo, mas eu sei que eu vou melhorar todos os meus processos, todos os meus detalhes. Os conformes, eles são muito, como eu falei, metódicos. Imagine só, você tem uma receita de bolo. Se na receita do bolo está falando que o ovo vem antes da farinha, o conforme ele vai colocar o ovo antes da farinha porque está escrito na receita do bolo. Ou seja, ele segue o método passo a passo. Ele é de todos os perfis o mais confiável. E isso é o ponto alto que eu vou falar do conforme. De todos os perfis, ele é muito confiável quando você passa uma tarefa para ele. Porque ele vai executar da maneira como você ordenou para ele fazer. Ele vai fazer tudo com muita maestria. Ele vai fazer tudo com muita perfeição. O conforme também é um perfil muitas vezes interpretado como lerdo pelos dominantes e pelos influentes. Porque ele tem que estar tudo perfeito para que ele consiga executar aquela tarefa. Pontos a melhorar do perfil conforme. Como ele é muito do passo a passo, como ele é muito, né, de metódico, ele às vezes pode ficar engessado para algumas mudanças. Porque sempre foi desse jeito, como que eu agora vou fazer de outro jeito? Então, preste muita atenção se você se identificou com esse perfil perfeccionista, detalhista, exigente, né, esse perfil mais discreto. Os conformes, eles não gostam de aparecer. Não gostam. Eles têm uma tendência a trabalhar muito mais em bastidor, né? São pessoas que eles são muito técnicos. Então, eu gosto muito de vendedores conforme, por exemplo, quando aquela venda ela exige explicações técnicas da coisa, porque ele sabe explicar. Quando conforme ele gosta daquilo que ele faz, daquilo que, né, que ele tá falando, ele explica com detalhes que outros perfis não conseguiriam explicar. Então, preste muita atenção se você se identificou com o conforme, para você não ser essa pessoa muito engessada. Principalmente no pós-pandemia e agora, com o boom da inteligência artificial, a velocidade de transformação das coisas elas estará cada vez mais rápida. E você precisa se adaptar com muita facilidade. Então, preste muita atenção para não ficar muito tempo engessado e aí você mudar depois que tudo já aconteceu, ok? Então, nós temos esses 4 diferentes perfis. Comenta aqui se você se identificou com algum deles, se você se identificou com dominante, com influente, com estável, conforme. Pode ser que você se identifique com 2, tá? Pode ser em casos raros que você se identifique com 3. Nunca com os 4. Nunca. Mas coloca aqui. Eu me identifiquei 60% com um, 40% com outro. Então, coloque mais ou menos a porcentagem para a gente saber como que está a sua autoanálise, o que é muito importante, certo? E aí, como que eu faço para vender para cada perfil, né? Para cada diferente perfil? Eu falei de características muito diferentes, correto? Agora imagine só que você tem um processo, e é muito importante que você tenha um processo de vendas estruturado aí no seu negócio, mas ele não pode ser engessado, entende? Ele tem que ser estruturado, mas não engessado. Lembra que eu falei que os dominantes eles buscam resultado? Então os dominantes, o que motiva um dominante é o resultado. O que motiva o influente são outras pessoas. Então, olha só, dominante e influente. Vou pegar os 2 aqui primeiro. O dominante, ele quer saber o que ele vai ganhar
com o que você está vendendo. O influente, ele vai saber quem são as outras pessoas que estão usando aquilo que você está vendendo. Entende que são motivações diferentes? E aí, o que acontece? Não tem como, lógico, é óbvio, tá? Primeiro, o cliente chegou para você chegar para o cliente e falar assim, espera um minutinho, dá para você fazer uma análise de perfil comportamental aqui? São só 15 minutos. Não dá. Não dá. Mas com algumas dessas características que eu falei aqui para você, você já consegue, eu acredito que você já tenha conseguido identificar alguns perfis de cliente, correto? Então, quando você consegue identificar alguns padrões de comportamento de alguns clientes, você já consegue ter uma noção se esse cliente é mais dominante, se esse cliente é mais influente, se esse cliente é mais estável ou conforme. Então, o dominante, ele quer saber o que ele vai ganhar com isso. O influente, ele quer saber quem são as outras pessoas que estão usando aquilo que você está vendendo. Quem são as outras pessoas que já compraram, né? Então, para o dominante, eu vou falar muito dos resultados gerados, do que a pessoa ela pode ter de resultado comprando aquilo que eu tenho, né? O que ela pode esperar. Então, na hora da sondagem, lembra que eu fiz um podcast com a Sâmia Cruanes, que ela falou sobre spin selling. Na parte da sondagem, que é o S do spin, aliás, se você não assistiu, assista porque tá uma verdadeira aula de vendas, tá? Na parte do S da sondagem, para o dominante, você vai fazer perguntas sobre o que ele espera daquele produto. O que você espera? E aí ele vai falar os resultados que ele espera. E você vai o quê? Argumentar com esses resultados que ele espera. Para o influente, você vai fazer a mesma pergunta, mas possivelmente ele vai querer saber quem são as pessoas, como que está sendo a procura. Então, para o influente, você vai falar o quanto que está sendo vendido, né? Vai usar o apelo muito de... são as últimas unidades, né? A gente vendeu muito bem, né, no nosso lançamento. Fulano é nosso cliente. Se você puder falar, é lógico, tá? Não vai revelar nome de cliente que você não possa falar. Mas se você puder falar, fale quem são os clientes, né? Como que as pessoas estão, né, estão procurando aquele seu produto. Traga muito prova social para o cliente influente. O cliente estável, lembra que eu falei que ele tem uma tendência a ser inseguro? O que eu tenho que trazer para ele? Segurança, garantia, entende? Eu não vou falar de garantia para o influente quer saber quem está usando. Agora, para o estável, ele quer saber da garantia. Se der problema, eu vou ter suporte, né? Se der problema e se acontecer alguma coisa, então você tem que trazer muita confiança para ele. Segurança. E aí tem a questão do tom de voz. Lembra que eu falei que dominantes e influentes, eles falam mais alto e para fora? Quando eu estou falando com dominante e influente, eu vou falar mais alto e para fora. Estável conforme, eu vou falar mais baixo. Eu não posso falar muito alto com estável porque ele assusta. Ele vai se acuar, correto? E o conforme, eu vou trazer detalhes daquilo que eu estou vendendo. Por isso que é muito importante que você entenda do seu produto. É muito importante que você entenda do seu serviço, que você saiba com detalhes. Porque o conforme, ele quer saber os porquês. Ele quer saber como funciona, ele quer saber, né, se tem manual. Então, o conforme, ele quer saber todos os detalhes. Entende que para cada perfil é um estímulo diferente? Eu não posso atender da mesma maneira. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai ter objeções porque você não falou a língua dela. Compreende? Eu quero trazer aqui uma dinâmica bem simples para você entender melhor a diferença dos perfis de comportamento. Suponhamos que eu tenho uma empresa e eu tenho 4 colaboradores. Um dominante, um influente, um estável e um conforme. E aí eu falo para eles o seguinte: nós temos uma meta X. Se a gente alcançar essa meta, cada um de vocês vai ganhar um cheque de R$900. Ok, trabalhamos o mês inteiro, batemos a meta. No primeiro dia do outro mês, eu chego na empresa, entrego na mesa de cada um deles antes deles chegarem o cheque de R$900 como prometido. Ok, eu falei que eu ia dar os R$900, eles bateram a meta, eu entreguei os R$900. O dominante, ele pega esse cheque e ele olha, ele fala assim:
Eu sabia que eu ia bater essa meta. Eu quero saber qual é a próxima, porque eu quero mais. Então, o dominante, ele já vai, ele já quer mais. Ele nem comemora direito. O influente, ele pega aquele mesmo cheque, ele fala assim, ah, que legal, ganhamos! Mas nem um bilhetinho elogiando, de parabéns, só assim, frio desse jeito? Esse é o influente, porque os influentes, eles gostam de serem elogiados, eles gostam de serem apreciados, eles gostam muito disso. Aí vem o estável, pega o mesmo cheque de R$ 900 e olha e fala assim, nossa, ganhamos. Ai, mas deixa eu ir lá perguntar para a Andresa se ela não quer pagar em 2 vezes, porque, nossa, ela deu R$ 900 para cada um de nós. Será que ela não está precisando? Eu não estou precisando desse dinheiro agora, eu acho que pode deixar para o mês que vem. Ou seja, é muito preocupado, né, com o bem-estar do outro. E o conforme ele pega aquele mesmo cheque, ele olha, ele fala assim, R$ 900. Eu vou lá perguntar para a Andresa como que ela chegou nesse cálculo desse valor. Como que ela chegou no cálculo da meta? Ele vai querer perguntar os porquês. Entende que para cada um, todos eles, eu dei uma mesma premiação. Só que cada um ele é estimulado por coisas diferentes. É assim que eu preciso começar a olhar o meu cliente. Cada cliente seu ele tem um estímulo diferente. Cada colaborador seu tem um estímulo diferente. Pare de tratar todo mundo do mesmo jeito. Ou pior, pare de tratar todo mundo como você gostaria de ser tratado. Comece a tratar como o outro precisa ser tratado. O princípio da persuasão está em você comunicar para o outro da maneira como o outro entende e não da maneira como eu quero ser entendida. Faz sentido? Agora fala para mim. Você conseguiu anotar esses diferentes perfis? Volta a esse episódio mais vezes para você assistir mais vezes e ter mais intimidade. Se você quiser saber mais sobre os diferentes perfis de comportamento, sobre como você pode fazer uma avaliação de perfil comportamental seu, da sua equipe, dos seus sócios, que aliás, quando tem sócio, quando tem equipe, feita a avaliação de perfil comportamental, a gente gera um DNA organizacional, que é um DNA que ele mostra como que é a essência do teu negócio. Eu, Andresa, uma das minhas especialidades é posicionamento, trabalhar posicionamento com as minhas mentorandas. E eu traço posicionamento, não aquele posicionamento que a internet fala que tem que ser, mas um posicionamento baseado no perfil comportamental de cada mentoranda minha. Como que eu vou falar para uma cliente minha influente se posicionar como a conforme? Não dá. Entende? Então, eu traço muito posicionamento de acordo com a avaliação de perfil. Se você quiser saber mais, me chama. Vou deixar aqui o meu WhatsApp para você me chamar e tirar as suas dúvidas sobre perfil de comportamento. Por quê? O meu objetivo com o Diamante Talk é trazer convidadas e trazer conteúdos para que você possa vender mais, crescer o seu negócio e se munir das informações necessárias para que você empreenda com muito mais segurança e que você cresça na direção certa. Então, comente, compartilhe esse episódio com outras pessoas, outras amigas que também empreendem e fique comigo até o próximo. O próximo nós vamos falar de dinheiro, finanças. Fique ligada, ative as notificações, que olha, tem muita coisa boa ainda por vir no nosso Diamante Talk.